2, valendo! Vamos lá, galera. Olá, tudo bem com vocês? Todo mundo pronto para mais uma aula de Química com o professor Alexandre? Então, iniciar agora mais uma aula com o tema ácidos. Nesta aula, nós trabalharemos com o conceito de ácido, certo? Como caracterizar um ácido, classificação de ácidos e nomenclatura. Sendo assim, todos vocês em mãos com o nosso material. E aí, galera, nós nos encontramos na página de número 65, tá? Cujo título lá em cima, em laranja, certo? Tem ácidos com uma imagem belíssima de algumas frutas cítricas, né? Por exemplo, limão, certo? Laranja, que todos sabemos que tem caráter ácido, porque já ouvi alguém dizendo que esses materiais são, na verdade, ácidos, né? Galerinha, seguinte, a terminologia ácido é muito empregada para indicar que alguma coisa é azeda. Então, a gente conclui, né, que materiais de sabor azedo, por exemplo, vinagre, né, laranja, limão, certo? Carambola e por aí vai, são chamados de ácidos. Mas espera aí, dá um break ligeirinho. Como assim são ácidos? Primeiramente, devemos lembrar, né, que estamos trabalhando com funções inorgânicas, né? E aí nós estudamos 4: ácidos, bases, sais e óxidos. Colocamos substâncias que têm características parecidas dentro de um mesmo grupo. E isso vai gerar as funções, né? As substâncias que têm um caráter azedo, os ácidos. Aqueles que não têm sabor, digamos assim, né? Adstringência, colocamos como se fosse base e assim por diante, certo? Só que aqui a gente trabalha com ciência. E assim eu vou te mostrar um conceito, né, mais científico dos ácidos, tá bom? Galera, muitos cientistas definiram os ácidos, beleza? A gente vai ter a teoria de Brust-Lawrie, então, de maneira independente, o Brust e o Lawrie, certo? Definiram ácidos. O Lewis também definiu ácidos, só que para a nossa aula de hoje, certo? Nós trabalharemos com o conceito de arrênios, tá bom? Vamos para o quadro rapidinho? Então, galera, basicamente, para entender ácidos, a gente precisa entender o conceito de ácidos. E quem é que vai dar o conceito de ácidos? Um químico chamado de Sven Arrhenius, certo? Lá do século XIX. O que é que o Arrhenius diz? Ele nos fala que um ácido é toda substância molecular que em meio aquoso ioniza, certo? E libera como único cátion o H+. Professor, não entendi. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar uma substância ácida genérica. Vou chamar uma substância de HA. Isso aqui vai caracterizar um ácido genérico, tá? Beleza. Peguei esse cara aqui que é o meu ácido. Coloquei ele aonde? Na água. H2O. O que é que vai ocorrer com esse ácido? Um processo de ionização. É uma reação química, certo? Em que a água vai interagir com esse ácido. Mas como? Vamos entender aqui, galera. Ó, seguinte maneira. A molécula de água, ela vai atacar a ligação que existe entre o hidrogênio e esse metal aqui, que é o meu A. Beleza? O meu A metal, no caso. Essa ligação, ela vai ser rompida. Quando ela é rompida, o H sai positivo e o A fica negativo. Como assim, professor? É porque, na verdade, é uma ligação covalente. Só que esse A, ele vai ser muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. E assim, o par eletrônico compartilhado, ele vai ficar com o A. E aí ele vai ficar negativo, tá? Então, no caso, gente, ó, a água quebra a ligação, sai quem? Sai H+, e sai também, ó, A-, tá bom? Galera, para quem não recorda, a molécula de água, ela tem
dois pares de elétrons não ligantes no átomo central. Esses pares de elétrons não ligantes, eles são doidinhos para se ligar com o próton, ou seja, com um H+. Vou desenhar a estrutura da água no quadro rapidinho aqui, ó. O, H, H. A água é uma molécula dipolar, então ela vai ter uma região negativa e regiões positivas, que são os H. Certo, galera? Detalhe, a molécula de água, ela vai ter dois pares de elétrons não ligantes, ó. Elétron e elétron, que a gente chama de nuvem não ligante. Então, uma dessas nuvens ligantes, por exemplo, ela vai atrair, ó, o H+ para ela. Então, a água vai pegar um par de elétrons e vai, galera, ó, emprestar para esse H+. Para virar o que, professor? Ó, bora lá. Tu tem aqui a estrutura da água e vai se ligar com esse H+. Ficaria assim, gente, ó. O, H, H. E aí eu vou colocar uma dativazinha, ó. Dativa O, galera, ó. Dativa O, beleza? Por que dativa O, professor? Porque um par de elétrons do oxigênio, que é o átomo central, foi emprestado para o H+. E aí tu vai ter uma ligação dativa. Professor, o que é isso aqui, pelo amor de Deus? Isso aqui tá errado, tá, galera? Ajeita aqui, ó. Bora lá. H, beleza? H+ aqui, ó. Certo? Professor, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? É o hidrônio, tá? O cátion hidrônio. Que também pode ser representado assim, ó. H3O+. Beleza? H3O+. É o nosso hidrônio, tá? Professor, e o A-? Tá aqui, gente, ó. Mais A-, certo? Então, segundo o Arrhenius, um ácido é toda substância que em meio aquoso ioniza, liberando como cátion o hidrônio, né? Que nós chamaremos também só de H+, mais o ânion A-, tá? Então, no caso aqui, para ser ácido, a característica é essa, é sofrer ionização e liberar, formar no caso, formar o H+, tá bom? Que é o H3O+, certo? Mas pode simplificar isso de uma maneira mais fácil? Pode, ó. No caso seria o seguinte, ó. O H+, H reage com a água, com H2O, para formar H3O+, mais A-. Professor, esse H3O+, eu posso simplificar somente para H+? Pode. Simplificando mais ainda. HA mais H2O, formando, no caso, tá? Perdão, tá? Formando H+, mais A-, tá? Então, a gente vai trabalhar nessa aula com o conceito de Arrhenius, tá? Ácido é toda substância molecular que em meio aquoso vai ionizar, formando como único cátion o hidrônio H3O+, que nós podemos simplificar como H+. Tá bom? Eu espero que até aqui já esteja entendido, beleza? Então, substância reagiu com água, ionizou, formou isso aqui, ou isso aqui é a mesma coisa, certo? É um ácido, tá bom, gente? Certo? Então, os ácidos sempre irão ionizar. Vou dar um break bem rápido para a gente voltar para nossa aula. Voltei, galera, tá? Deu um break bem rápido, mas já estou de volta. Estamos tratando sobre ácidos, beleza? Aqui no quadro eu coloquei dois ácidos para nós, tá bom? HCl é o ácido clorídrico, beleza? Também vendido na sua forma impura como ácido muriático, certo? Tipo um produto de limpeza. E esse ácido clorídrico, ele também é encontrado no nosso estômago, né? Algumas glândulas, né, estomacais têm a capacidade de produzir um suco gástrico, e neste suco gástrico existe ácido clorídrico, tá? Que é o HCl, beleza? Então, por que é um ácido mesmo? Porque esse HCl, que é o composto molecular, ligação covalente,
quando é colocado em meio aquoso na água, ele sofre um processo de ionização, tá? Então ele vai liberar o quê? Vai liberar um KH+, mais um ânion, que é o Cl-, tá? Então nesse caso aqui, gente, não é preciso ficar demonstrando o processo passo a passo, certo? Mostrando as geometrias moleculares, porque isso vai dar muito trabalho. Sendo assim, a gente fala o seguinte: é um ácido porque tu vai ter, ó, um H ligado a um ametal, beleza? A ligação é covalente. Colocou na água, vai ionizar, certo? E também perceba que os ácidos, eles é obrigatória a presença do H na sua estrutura. E esse H não é sempre. Geralmente, ele vem no início da fórmula química, tá? Então, HCl é um ácido. Então, nesse caso, quando ele ioniza, ele vai formar o quê? H+, mais Cl-. Então, perceba que eu simplifiquei. Eu não botei o hidrônio, botei só H+, ó. H+, mais Cl-. Por que é um ácido? Porque o HCl em meio aquoso ionizou, liberou com um único cátion o H+. Beleza? Aqui embaixo temos outro ácido, H2SO4. É o ácido sulfúrico, um ácido muito forte, muito corrosivo, encontrado em solução de bateria, tá? Nesse caso, quando colocado em meio aquoso, ele vai ionizar, tá bom? E vai liberar o que como um cátion? O H+, ou o H3O+. Gente, cuidado, ó. O H2SO4, ele é um diácido. Isso quer dizer que quando ele ioniza, ele libera por molécula 2 hidrogênios, tá? Certo? Então, no caso, eu reagi com 2 moléculas de água. Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Tu vai formar isso aqui, ó. 2H+, mais SO4 menos 2, tá bom? Então, o ácido sulfúrico é um ácido porque em meio aquoso ele ioniza, liberando 2H+, mais SO4, 2 menos, tá bom? Usando a maneira H3O+, é o correto, gente, tá? Então, aqui em cima, por exemplo, HCl mais H2SO4 deveria produzir o quê? Isso aqui, ó. H3O+, mais Cl-, tá bom? E aqui, tu formaria 2H3O+, mais SO4 menos 2, tá bom? Então, esses processos todos são ionização, beleza? Isso aqui vai ser a mesma coisa, tá bom? Se eu colocar mais exemplo, vamos colocar mais exemplo, tá? Para mim poder escrever, dá tempo de vocês pegarem, vou dar mais um break na nossa aula. Vamos de novo, né? Coloquei no quadro agora mais 2 ácidos, bom? Aqui é o ácido carbônico e aqui embaixo nós temos o ácido fosfórico, né? O H3PO4. Bora lá. Galera, o ácido carbônico basicamente é um ácido muito instável, beleza? Presente, por exemplo, em águas gaseificadas, certo? E em meio aquoso ele vai ionizar. Por que é que eu coloquei 2 moléculas? Porque na verdade esse ácido aqui, ele é um diácido. Ele é um ácido que quando ionizar, irá formar 2H+, beleza? Ou 2H3O+, tá bom? Então no caso, o processo de ionização aqui vai ser o seguinte: 2H+, mais CO3 menos 2, tá bom? CO3 menos 2. E o de baixo, professor, que é o ácido fosfórico, ó, H3PO4, fica como? São 3 moléculas de água, porque na verdade são 3 hidrogênios ionizáveis, tá? Algumas estruturas, certo? Que são muito parecidas, terão um grau de ionização diferente. Isso a gente vai ver depois, tá bom? Então, no caso, o H3PO4, ele vai ionizar os 3 hidrogênios, porque esses 3 hidrogênios estão ligados a oxigênios. E aí, eu coloquei 3 moléculas de água. Quando ocorre a ionização, forma o quê? 3H+, mais, né, PO4
menos 3. Então aqui é o ânion carbonato e aqui é o ânion fosfato. E aí nós vimos a ionização, tá, galera? De mais 2 ácidos, beleza? Ácidos sempre serão aquelas substâncias que em meio aquoso irão se ionizar, formando um cátion H+, né? E claro, o ânion, certo? Aqui no caso tem o carbonato, o fosfato, e aí por diante, certo? É tanto que quando estivermos trabalhando com nomenclatura, você precisa analisar uma tabela de ânion. É uma tabela que se encontra na página de número 67, tá? Então vocês terão que estudar essa página, essa tabela que se encontra na página 67, para se aprofundar melhor na nomenclatura dos ânions. E aí eu vou dar outra parada bem rápida. Vamos lá, galera. Aqui no quadro eu botei para vocês 3 ácidos, né? Que tem como o esqueleto o fósforo, né? Mas na verdade o grau de ionização deles são totalmente diferentes, né? Aqui vai ser um ácido aqui vai ser um ácido muito fraco, né? Fraco também, aqui vai ser um ácido moderado e assim por diante. A gente vai ver agora como é que a gente vai ver que esses ácidos têm um grau de ionização totalmente diferente, tá? No caso aqui ainda não tem cálculo, tá? Que é mais pela análise de estrutura, tá? Então, primeiramente, eu vou colocar no quadro para vocês a estrutura desses 3 ácidos, tá bom? Então, aqui no caso é o seguinte, ó, o fósforo é o átomo central, beleza? Ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, tu vai colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? São 4 oxigênios. 4 oxigênios, ó. 1, 2, 3, 4. Como são 3 hidrogênios, esses 3 hidrogênios estarão em volta dos 3 oxigênios. Então aqui, ó, 1, 2, 3. Coloquei os hidrogênios. Cada hidrogênio só tem um elétron, tá aqui, ó, um elétron. E cada oxigênio tem quanto? 6, né? 6 elétrons porque são da família 6A, tá bom? Então nesse caso aqui eu vou colocar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também, ó. 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? Tá? Aqui também vai ser 6. Então tá aqui, galera, ó. 6. E aqui vai ser 6. Beleza. Fazendo as ligações ligeirinho, ó. Faça primeiro isso aqui, gente, ó. Simples. Simples. E bem que vai ser, ó, simples. E aí cada oxigênio fará uma ligação simples com o fósforo. Ó, simples, simples. E aqui também é simples. E aí esse fósforo também fará uma dativa com esse 4º oxigênio. Tá bom? Galera, vamos pro próximo, ligeirinho. H3PO3, de novo. Quem é o átomo central? Fósforo. Tá? São quantos oxigênios? São 3. Coloca aí 3, né? 1, 2, 3. São quantos hidrogênios? São 3 hidrogênios, mas cuidado. Coloca 2 se ligando diretamente com o oxigênio. Ó, coloquei aqui 1. Vou colocar um segundo. Vamos supor que o terceiro se ligue diretamente com o fósforo. Vamos lá, vamos ver se dá certo. Bora lá. Fósforo 5A. Então, tu vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6A, né? Então, no caso, ó, vou colocar aqui 6 elétrons. 6A. Ó. 6 elétrons. Coloca só um elétron hidrogênio. Aqui vai ter 6. Galera, aqui é o seguinte. Faz a ligação covalente de hidrogênio e oxigênio, ó. Faltam bem aqui, ó. Vou fazer isso agora, ó. Liguei. E aqui, ó. Liguei. Tá bom? Cuidado. Esses oxigênios que se ligaram com hidrogênio vão se ligar agora por ligação simples covalente ao átomo central. Ó. Simples. Simples. E aí o fósforo está com 7. Com mais uma ligação ele fica estável. E assim ele fará uma ligação, ó, com esse hidrogênio.
covalente normal. E aí ele fará uma dativa com esse oxigênio. Tá bom? Agora vamos para o último aqui, ó, H3PO2. Quem é o átomo central? Fósforo. Então eu vou desenhar o fósforo, ó. São quantos oxigênios? São 2 oxigênios, ó. 1, 2. São quantos hidrogênios? São 3 hidrogênios. Eu vou colocar um próximo ao oxigênio e colocar 2 nas laterais. Tá bom? E agora, vamos aqui analisar. O fósforo tem 5 elétrons. Então, no caso aqui, ó, vou colocar 1, né? 1, ó, 2, 3, 4, 5. O oxigênio tem 6. Olha, ó, tem 6. O hidrogênio tem 1. Aqui o hidrogênio tem 1. Tem 1. E esse oxigênio tem 6, ó. Opa, faz xizinho, tá? De ficar igual com o de cima, ó. Aqui, ó. Beleza? E agora, o que é que eu vou fazer? Vou ligar primeiro o hidrogênio ao oxigênio, ó. Liguei aqui normal, ó. E aí esse oxigênio se liga ao fósforo por ligação normal também, ó. Beleza? Oxigênio estável, hidrogênio estável. Fósforo não, né? E agora tu fará as normais com hidrogênio, tá? Ó. As normais serão feitas entre o fósforo e o hidrogênio, ó. Normal, normal. O fósforo já está estável. Cuidado. Aí sim nós teremos mais uma ligação dativa. Vou organizar aqui, tá bom? Ó, organizei, ó. Enviei a dativa para o oxigênio, tá bom? E aí eu montei para vocês a estrutura de 3 ácidos, H3PO4, H3PO3 e H3PO2. Eu quero te mostrar que o grau de ionização deles é diferente, porque a quantidade de hidrogênio que é formado ou liberado por molécula é diferente, galera. Então, nesse caso aqui, bora lá. Quando é que o hidrogênio vai ser ionizável? É nessas estruturas com oxigênio. Quando o hidrogênio estiver ligado diretamente ao oxigênio, tá? Então, o hidrogênio que está ligado diretamente ao oxigênio, ele é ionizável. Vamos para o H3PO3. Tem quantos hidrogênios ligados ao oxigênio? Ó, 1, 2, ó, 3. Então perceba que no H3PO4, 3 hidrogênios estão ligados ao oxigênio. Logo, quantos hidrogênios ionizáveis nós temos? 3. O que isso quer dizer? Que quando o H3PO4 reage com 3 moléculas de H2O, tu vai liberar, na verdade, ó, formar, perdão, 3H+. Então isso aqui é um triácido, beleza? H3PO4 é um triácido, porque ele ioniza e forma 3H+. Agora vamos para o H3PO3. Só ioniza hidrogênio que está ligado ao oxigênio. Sendo assim, ó, hidrogênio ligado ao oxigênio ioniza. Hidrogênio ligado ao oxigênio ioniza. Hidrogênio ligado ao fósforo não ioniza, é muito estável. Então, nesse caso aqui, quando você pegar o H3PO3 e reagir com 2 moléculas de H2O, você vai formar 2H+. Beleza? Então, isso aqui é um diácido. Ok? Agora vamos para o próximo. H3PO2. Quantos hidrogênios estão ligados diretamente ao oxigênio? Somente um. Ó, esse aqui. Esses 2 hidrogênios estão ligados diretamente ao fósforo. Então só ioniza um H+. Nesse caso, H3PO2 mais H2O. Quando ioniza, só forma um H+. Então eles terão, digamos que, forças diferentes, tá, galera? Porque a ionização que acontece em cada um deles é diferente. O H3PO4 é um triácido, que libera 3H+, forma 3H+, perdão. O H3PO3
forma 2H+, e o H3PO2 forma somente um H+, logo é um monoácido. Beleza, galera? Vamos lá, gente. Ó. Agora nós trabalharemos com a classificação, certo, dos ácidos. Nós classificaremos os ácidos de acordo com alguns critérios, tá? Bora lá. Primeiro critério, presença de oxigênio ou não, né? Então a gente vai agora classificar o oxigênio pela presença de oxigênio ou não. E aí, gente, nós podemos classificar os ácidos nesse critério em dois tipos. Nós temos os hidrácidos, ó, hidrácidos, e nós temos os oxiácidos. Oxiácidos. Olha como é difícil. Os hidrácidos são todos aqueles ácidos que não têm oxigênio na fórmula. Ó, não tem oxigênio na fórmula. Bora brincar comigo. HCl. Não tem oxigênio na fórmula, é hidrácido. HCN. HBr. Quem mais, professor? H2S. Tem mais? Tem. HI. E assim por diante, galera. Tá bom já, ó. Dá pra gente entender. Então, se não tem oxigênio na estrutura, é um hidrácido. Ácido clorídrico, ácido cianídrico, ácido bromídrico, ácido sulfídrico, ácido iodídrico. O professor só decorou tudo isso? Não, é com o tempo que você vai aprender isso aqui, tá bom? Analisando a tabela de ânions fica mais fácil. Você vai ver isso depois na página 67, tá bom? Tabela de ânions. Fica ligado, tá bom? Então, hidrácido não tem oxigênio na fórmula. Professor, então, os oxiácidos são o quê? São aqueles ácidos que apresentam oxigênio na estrutura, galera. Sendo assim, bora lá. H2SO4, ácido sulfúrico, tá? Mais exemplo, HNO3, é o ácido nítrico, ó, tem oxigênio. HNO2, tá vendo aí, ó, tem oxigênio. H2SO3, é o sulfuroso, tá? Gente, HClO e assim por diante, beleza? Ó, reticências aqui para encerrar a conversa, beleza? Então, se tem oxigênio na estrutura, nós estamos falando de um, certo? Oxiácido, ok? Espero não ter ficado nenhuma dúvida. Opa, continuando. Classificação dos ácidos, né? Agora, quanto ao número de elementos químicos. Galera, olha que fácil aqui. A gente vai classificar o ácido pela quantidade de elementos diferentes que tem na estrutura. HCl só tem 2 átomos, o hidrogênio e o cloro. Então, vai ser o que, professor? Vai ser um... Meu Deus, esqueci o nomezinho agora. Vamos lá. Binário, tá, gente? Porque não é pela quantidade de hidrogênios ionizáveis. Aqui é pela quantidade de elemento na estrutura, tá? Até me confundi. Então, como tem 2, ó, hidrogênio e cloro, é binário, tá? Então, ó, binário, certo? H2SO4 tem hidrogênio, enxofre e oxigênio, ó, 3 elementos químicos diferentes. Ternário, tá bom? Ternário. Agora, essa estrutura aqui, ó, que também é um ácido, o H4FeCN6. Ele tem hidrogênio, ferro, carbono, nitrogênio, 4. Aí vai ser quaternário, tá, gente, ó? Quaternário, beleza? Bora lá. Quanto à volatilidade, galera, a volatilidade, certo, é uma grandeza que tem relação
com a substância química tender a ser gás ou não, beleza? Quanto mais volátil uma coisa é, maior é a sua tendência em ser um gás, tá bom? Sendo assim, a gente vai ter os voláteis e os fixos. Os ácidos voláteis são aqueles que tendem a se transformar em gases, certo? Virar gás. Por exemplo, HCl é um ácido muito forte e muito volátil. Isso quer dizer que se eu colocar o HCl em um recipiente aberto, numa sala fechada, o HCl vai virar gás e vai contaminar todo o ambiente. Então eu vou ter várias partículas gasosas no ambiente HCl, que pode ser muito perigoso, tá? Quem mais, professor? Esse ácido fraco aqui, ó, o H2S, que é o ácido sulfídrico, tá bom? E assim por diante, ó. Eu tenho HCl aqui, eu tenho H2S. Se pegar o material de vocês, tem mais algum exemplo que ele botou? Tem o HCN também, tá? Muito relacionado com o holocausto, tá bom? Então HCN, que é o ácido cianídrico. Tem mais algum que eu não citei? Ele botou o HNO3, que é o ácido nítrico, tá? Então, no caso, vai ficar com esses aqui mesmo, tá? HCl é um ácido forte, mas muito volátil. O H2S e o HCN são ácidos fracos, tá bom? Esse cara aqui, ele é muito perigoso porque em pequenas quantidades ele tem capacidade de matar uma pessoa, tá? Então, a Alemanha, por exemplo, né, ela usou esse gás para exterminar, né, milhões de judeus nas câmaras de gás, beleza? Aquele gás era o gás cianídrico, que é esse aqui, ó, HCN, tá? Na forma de molécula gasosa, tá bom? Temos também os ácidos, né, que são fixos, ou seja, são aqueles que não tendem a virar gás, e aí eles podem ser encontrados como sólidos ou líquidos, né, porque eles são fixos, tá, galera? Que poderia ser eles? O H2SO4, que é o ácido sulfúrico, tá bom? E mais um exemplo aqui para vocês, ó, o H3PO4, que é o ácido fosfórico, tá? Que também é um ácido fixo, tá bom? E aí vai dar mais um break na nossa aula de química. Vamos lá, galera. E agora a gente vai classificar os ácidos quanto ao número de hidrogênio ionizável. E aí a gente vai ter os monoácidos, aqueles que quando ionizam só liberam um H+, ou formam um H+, pronto, tá? Os diácidos, aqueles que ao ionizarem formam 2H+. Triácidos, aqueles que ao ionizarem formam 3H+. E os poliácidos formam 4 ou mais H+. Bom? Eu coloquei no quadro o exemplo de cada um. Por exemplo, monoácido, botei HCl. Então, HCl, quando ele reage com a água, H2O, ele forma um H+, mais o que? Mais Cl-. Então, como ele só liberou somente um H+, ele é um monoácido, tá bom? Tem vários exemplos, né? HCl, HI, HBr, tá bom? HClO e assim por diante, tá bom? Diácidos. Eu coloquei o H2SO4. Quando reage com água, H2O, vai formar o quê? 2H+, então são duas moléculas de água, ó, 2H+, mais SO4 menos 2, tá bom? Então, como ele formou 2H+, o H2SO4 é um diácido, tá bom? Triácido, exemplo, H3PO4, vou colocar aqui 3 moléculas de água. Quando ionizar, vai formar 3H+, mais PO4 menos 3. Então, ó, formou 3H+, é um triácido. E esse cara aqui, que eu não lembro o nome dele, tá? Um poliácido. Quando ele ionizar com 4 moléculas de H+, ele vai formar, tá? 4H+, isso aqui é H+, tá, gente? Ó. 4H+, ó, 4H+, mais Fe, aí ó, CN6 menos 4, beleza?
E aí nós acabamos de ver classificação dos ácidos de acordo com alguns critérios, tá bom, galerinha? Chegamos ao ápice da aula de hoje e agora nós vamos trabalhar com força dos ácidos. Nomenclatura ficará para uma próxima aula, porque vai ficar muito grande, certo? Lembrando que a aula de vocês é 1 hora a aula, né? Então fica para uma aula futura, tá, galera? Então, vamos lá, força dos ácidos. Nós já vimos que a força de um ácido ela é medida, certo, pelo grau de ionização, que nós chamamos de alfa. Tá aqui, ó, alfa. Esse alfa é o grau de ionização. Como é que calcula esse alfa? Tu vai pegar o número de moléculas que ionizou. Tá aqui, gente, ó. Alfa é número de moléculas ionizadas, aquelas que ionizaram em meio aquoso e viraram íons, e tu vai dividir pelo total que foi dissolvido. Ó, número de moléculas dissolvidos, tá bom? Esse alfa sempre será um valor maior que 0 e menor que 1, tá, galera? Não existe alfa igual a 1,2, beleza? É de 0 a 1, tá bom? E aí, se você quiser trabalhar isso em porcentagem, é só pegar esse valor e multiplicar por 100, que você vai ter ele em porcentagem. E é em cima disso que nós trabalharemos nesse momento, usando as porcentagens. Como assim, professor? A gente vai dizer o seguinte, ó. Quando é que um ácido vai ser fraco? Bora lá. Força dos ácidos, né? Ó, fraco. Quando é que um ácido vai ser fraco? Quando esse alfa for menor que 5%. Então, se o nosso alfa for menor que 5%, o nosso ácido ele é fraco. Agora, quando é que esse ácido vai ser moderado? Tem uma regrinha, bora lá? Para ser moderado, esse alfa tem que ser maior, certo? Ó, maior ou igual a 5%, beleza? Menor ou igual a 50%. E aí, tu vai ter o teu ácido moderado. Professor, e quando o meu ácido será forte? Bora lá, ácido forte. Quando o teu alfa for maior que 50%. Então tá aqui, ó. Se o teu alfa for maior que 50%, o teu ácido ele vai ser forte, tá bom? Beleza? Só, galerinha, que para os hidratos, na verdade é o seguinte, ó. Na verdade, você vai ter uma tabela também na página 67, acho que eu confundi, tá? A tabela da página 67, ela trabalha com a força dos ácidos, tá? Faço essa correção. Então, nesse caso, tem uma tabela que vai nos mostrar o grau de ionização dos ácidos. É para decorar isso aí? Não, não precisa, tá bom? As questões são obrigadas a nos informar esses dados. Sendo assim, eu vou te dar um macete para você aprender melhor isso, tá? Quando nós estivermos falando de hidrácidos, ó, vou colocar muito para vocês, ó. Bora lá, hidrácidos são aqueles ácidos que não têm oxigênio na fórmula, né? Então, quando eu falar em hidrácidos, eu vou aprender o seguinte com o professor Alexandre, que somente 3 hidrácidos são fortes. Só 3. Quem é forte de hidrácido, professor? Bora lá? HCl, HBr e HI. Beleza? Então, o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido iodídrico são fortes. Ou seja, o grau de ionização é maior que 50%. Professor,
Dentro dos hidrácidos, quem é moderado? Somente um. Ó, somente esse cara aqui, ó. O HF, que é o ácido fluorídrico. Seu grau de ionização está entre 5% e 50%, tá bom? E quem será fraco? Os demais, tá bom? Nesse caso, os demais que eu falo são esses aqui, ó, fraco, ó. H2S, que é o ácido sulfídrico, beleza? E HCN, que é o ácido cianídrico. E aí nós acabamos de ver, certo? Como é que é possível verificar o grau de ionização, ou seja, a força de um ácido do tipo hidrácido, tá bom? E agora a gente vai ver para os oxiácidos. Vamos lá, né, gente? Então agora a gente vai ver, certo? Como medir a força dos oxiácidos. Dos hidrácidos nós acabamos de ver, que é bem facilzinho, tá? É só memorizar 3 fortes: HCl, HBr, HI, moderado HF, tá bom? Fraco os demais. Exemplo, H2S e HCN, que é o ácido cianídrico. Agora a gente vai para os oxiácidos, que são aqueles ácidos que apresentam o oxigênio na sua estrutura. Aqui no quadro a gente tem a fórmula genérica, ou seja, a fórmula geral de um oxiácido, ó, HYXOZ. O que é esse Y? Ele é um índice, ele indica a quantidade de hidrogênio. O que é esse Z? É um índice, ele indica a quantidade de oxigênio. Ó, quantidade de hidrogênio, quantidade de oxigênio. Poxa, pessoal, como assim? A gente vai agora usar uma regra bem simples. Tu vai pegar Z menos Y, que vai dar um valor. E aí tu vai poder, né, medir a força de um oxiácido. Como assim, professor? Vamos supor que tu pegou Z e subtraiu por Y. E essa subtração deu isso aqui. 0. Tá bom? Bora em frente. Peguei Z menos Y e deu isso aqui. 1. É uma classificação. Peguei Z menos Y e deu isso aqui, galera, ó. Deu 2. No caso é assim, gente, ó. Maior ou igual a 2. Vai dar uma classificação. Então a regra é essa. Se você pegar a quantidade de oxigênio, subtrair pela de hidrogênio, e essa diferença de 0, o nosso ácido, ele é fraco. Tá bom? Se eu pegar a quantidade de oxigênio, subtrair pela de hidrogênio e der 1, esse ácido, ele é moderado. Ok? Se pegar a quantidade de oxigênio, que é Z, subtrair pela de hidrogênio, que é Y, e der um valor que seja igual a 2 ou maior do que 2, esse ácido, ele é forte. Tá bom? Como assim, professor Alexandre? Não entendi isso não. Vamos para as estruturas. Vamos pegar aqui, por exemplo, tá? HClO. Esse aqui é o ácido hipocloroso, tá? Tabela de ânions, tá? Ácido hipocloroso. Beleza? Vamos pegar outro. H2SO4. Tá bom? É o ácido sulfúrico. Vamos pegar mais um. H3PO4. É o ácido fosfórico. E agora a gente vai medir a força desses ácidos e descobrir se eles são fortes, fracos ou moderados. Bora lá. HClO, ácido hipocloroso. Vamos lá? Oxigênio menos hidrogênio. Ó, 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. Então o HClO, ele é um ácido fraco. Vamos para o H2SO4. Ó, oxigênio menos hidrogênio. Então vai ser o quê? 4 menos 2 é igual a quanto? Igual a 2. Então que ácido é esse? Ó, forte.
Beleza? Forte por quê, professor? Porque se der igual a 2 ou maior que 2 é forte. Vamos para o H3PO4. Oxigênio menos hidrogênio. 4 menos 3. Dá quanto? Dá 1. Então esse ácido é o que, professor? Ele é semi-forte. Ó, semi-forte. Que é a mesma coisa que moderado. E aí nós vimos a classificação, certo? Com relação à força para os ácidos, beleza? Então, força dos ácidos do tipo oxiácidos, que tem oxigênio na sua estrutura. Se a diferença entre a quantidade de oxigênio e hidrogênio D0 é fraco, se der 1 é moderado, e se o valor for igual a 2 ou maior do que 2, esse ácido ele é forte. E assim nós terminamos mais uma aula, certo? Sobre ácidos, aonde nós paramos em força dos ácidos e nomenclatura fica para a próxima aula. E aí, fiquem atentos ao grupo, né, o grupo do WhatsApp, porque a atividade sobre essa aula está neste meio de comunicação. Fiquem ligados, certo? Fim de aula excelente e que Deus proteja a todos vocês. Um excelente bom dia.